É um prazer enorme estar com os irmãos em mais um momento especial aqui na Escola de Profecia. Nós acompanhamos atualizações proféticas, também estudamos como estar preparados para a volta de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre algo que 90% dos adventistas do sétimo dia fazem no dia de sábado que desagrada ao Senhor. Isto é um assunto muito sério, é algo realmente profundo que nós precisamos considerar, acompanhar, partilhar, para que nós mudemos de nossa atitude que desagrada ao Senhor no dia de sábado. Então vamos lá ao erro que 90% dos adventistas do sétimo dia cometem no dia de sábado. Vamos orar. Obrigado, Pai, por este momento especial de quarta-feira. Queremos agora abrir Sua palavra. Queremos buscar direção para que seja Jesus a corrigir e endireitar nossa vida, preparando e moldando nosso caráter para a eternidade. Em nome de Jesus, venha estar conosco. Amém. Amém. Antes de mais nada, eu peço para que você compartilhe esta apresentação com seu irmão. Eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida e vai fazer também diferença na vida da pessoa com quem você vai partilhar. Então, partilhe agora. Vamos então. A primeira atitude que, como um povo, nós temos praticado, temos tido, que desagrada ao Senhor no dia de sábado. Primeira atitude. Transformar o sábado numa performance religiosa. Vejam bem. Transformar o sábado numa performance religiosa. Como um dia para mostrarmos ao mundo que simplesmente vamos à igreja. Vamos ler uma passagem. Muitos que professam guardar o sábado do Senhor não sabem o que significa levar um coração santificado ao santuário. O coração deve estar em harmonia com a palavra de Deus. Mas alguns pensam que ao fazer estas coisas externamente, estão cumprindo o seu dever. Queridos, esta passagem da irmã White está nos mostrando que é possível fazer as coisas de forma exterior, sem conversão genuína. É possível guardar o sábado de forma exterior, simplesmente para mostrar às pessoas que nós guardamos o sábado. Guardamos o sábado, vamos à igreja o sábado para mostrar aos irmãos que nós somos fiéis. Chegamos cedo à igreja para mostrar que nós somos zelosos na prática do sábado. Podemos ir à igreja por motivos egoístas, para sermos vistos pelos homens, para marcar presença e sentir que estamos cumprindo um dever, o dever de guardar o sábado. Mas a serva do Senhor nos chama a atenção que tudo aquilo que é de forma exterior e que não toca o nosso interior não tem valor diante de Deus. Nós lemos uma passagem, vejam só. Há o perigo de ter apenas uma religião de formas e cerimônias. Jesus condenava isso constantemente. Ele declarou aos fariseus que eles honravam a Deus com os lábios, mas os seus corações estavam longe do Senhor. Uma religião de formas, uma religião de cerimônias exteriores, de aparência, simplesmente para mostrar às pessoas que você é fiel ao Senhor. Jesus condena isso, assim como condenou os fariseus. Vejam, em Mateus 23, verso 5, Jesus diz: mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Para serem vistos pelos homens. Os fariseus iam às sinagogas para serem vistos. Eles oravam para serem vistos. Eles jejuavam, ofertavam, dizimavam para serem vistos pelos homens. Eles guardavam o sábado para serem vistos pelos homens. Deus não quer esta adoração. E quanto a você, querido irmão? O que realmente você vai fazer na igreja a cada sábado? Qual foi a última vez que você guardou o sábado sem que precisasse que os outros o vissem? Sem que precisasse que os outros soubessem disso? Deus deseja uma adoração interior e não meramente exterior para agradar aos outros. Segundo o erro que como adventistas temos cometido, é usar o sábado para julgar a vida alheia. Usar o sábado para julgar a vida alheia. Nós lemos o seguinte: alguns têm zelo sem conhecimento. Eles observam os outros para encontrar falhas
e o Espírito de Cristo não está neles. São severos, críticos, condenatórios. Tornam o jugo pesado para aqueles que estão tentando servir a Deus. Isto é verdade. Isto se manifesta, às vezes, de forma não perceptível entre nós. Imaginemos que você chegue cedo à igreja no sábado de manhã, e, porventura, um irmão chega atrasado. Lá no fundo do nosso coração, no fundo da nossa mente, o que é que nós dizemos? Este irmão não é tão fiel assim quanto eu. Este irmão não é muito fiel aos mandamentos de Deus. E se entra alguém na igreja que se vestiu talvez de uma forma arcaica e não muito bem, não com uma boa aparência como nós julgamos que deveria estar, qual é o nosso pensamento? Esta pessoa não está muito bem vestida para entrar na casa do Senhor. Ela não sabe que este é um lugar diferente. Ela não sabe que aqui não pode se portar dessa maneira. Ou seja, nós vamos à casa do Senhor não apenas para adorar o Senhor, mas também para julgar a vida alheia, para olhar os defeitos dos outros, acompanhar se os outros chegam mais cedo ou mais tarde do que nós, para ver como é que os outros estão vestidos, de que cor, qual é a cor do sapato do meu irmão, qual é o novo carro do meu irmão. Percebem, queridos irmãos? Deus nos chama a atenção para esse tipo de comportamento. Deus detesta este tipo de comportamento crítico. Lemos aqui: Satanás está constantemente buscando lançar sua sombra infernal sobre o caminho daqueles que buscam caminhar na luz. Ele inspira um espírito crítico que leva os homens a encontrar defeitos nos outros. E nós sabemos quais são os resultados da crítica alheia. Multidões são afastadas da fé. Famílias inteiras são afastadas da fé ou da igreja por causa dos zelosos críticos adventistas. E esses críticos adventistas pensam estar promovendo a verdade ou a causa de Deus, quando na verdade não. Querido, quantas vezes você criticou a vida alheia no sábado ou por causa do sábado? Quantas vezes você usou o sábado para sentir-se superior aos outros? Isto é algo para você parar e refletir. Vamos ao terceiro erro cometido pelos adventistas do sétimo dia, que desagrada ao Senhor nos dias de sábado. Negligência familiar para o sábado. Negligência familiar para com o dia de sábado. Falta de preparo familiar, falta de consagração familiar. Nós lemos o seguinte: eu vi que alguns pais negligenciam seu dever em suas próprias casas. Eles não preparam seus filhos para a observância do sábado. E muitas vezes tem-se notado que são os pais que têm sobrecarregado seus filhos com deveres no dia de sábado, que eles não têm tempo para a consagração pessoal. Continuando. Eles mesmos, neste caso os pais, fazem pouca preparação e os filhos seguem seu exemplo. Na sexta-feira, esses pais têm trabalho extra a fazer e as crianças se sentem preocupadas e cansadas. As crianças ficam cansadas. E quando chega a manhã de sábado, são despertadas logo cedo, se prepararem para ir à igreja, e elas vão, porque têm que cumprir o dever, mas elas não foram preparadas para receber o dia do Senhor com alegria. Não estão sendo ensinadas a ter o sábado como um dia de deleite espiritual, mas sim como um dia de obrigação, como um dia em que devem cumprir regras. Os pais, nós os pais, somos culpados pela negligência de preparação do sábado em nossa família. Os pais podem até ser fiéis na igreja, mas negligenciar a preparação do sábado na família. Ao pôr do sol de sexta-feira, meu querido pai, mãe, onde que você está? Aonde que os teus filhos estão? O que você está fazendo mesmo em casa? Varrendo a casa? Lavando a louça? Cozinhando? O que você está fazendo ao pôr do sol do sábado? Por que não reunir sua família para dar as boas-vindas ao Santo Sábado e deixar as atividades seculares de lado? O sábado se torna uma obrigação religiosa para os filhos, porque os pais ensinam assim. Os pais não preparam o sábado
da maneira correta. O sábado deve ser tornado tão interessante para os membros das nossas famílias que seu retorno semanal seja recebido com alegria. Pais, façam do sábado um prazer para que seus filhos o valorizem muito. Não tornem um sábado um dia triste. Não tornem um sábado um dia monótono. Não tornem um sábado num dia de ordens, de regras. Façam do sábado um dia memorável para que os filhos se sintam assim atraídos para o Senhor. Queridos, se nós guardamos o sábado simplesmente como um mandamento, não como um dia deleitoso, os nossos filhos irão nos seguir para a igreja. Mas quando eles crescerem e tomarem seu próprio rumo na vida, eles vão abandonar a guarda do sábado, porque não foram ensinados a ter o sábado como um dia de deleite, como um dia prazeroso, como um dia em que a família se encontra para cantar, para adorar o Senhor, mas como um dia normal, como um dia comum. A única diferença é que vamos à igreja, simplesmente. Deus não quer isto. Queridos, os vossos filhos aguardam ansiosos para o dia de sábado ou odeiam o dia de sábado? Reflitam nisso. Eles veem o sábado como um dia de alegria ou simplesmente como um dia de regras a serem cumpridas? Vamos então à quarta atitude que como povo adventista temos tido no dia de sábado que desagrada ao Senhor. Falta de preparo espiritual para se encontrar com Deus. Este é um ponto muito sério, queridos irmãos. Falta de preparo espiritual. Nós lemos: alguns são muito meticulosos em suas preparações externas para o sábado. A casa é varrida e colocada em ordem, mas o coração não está preparado. O coração não está preparado para receber e para passar as horas sabáticas. A pessoa entra nas horas sabáticas, pôr sol de sexta-feira para o sábado, com a mente perturbada, ainda pensando nos desafios do mundo, correndo atrás do seu ganha-pão. Dorme e desperta no sábado de manhã, com a mente perturbada, não está psicologicamente preparado, emocionalmente preparado, espiritualmente preparado para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Continua. Os pecados não são confessados. O lar não está em paz. E quando o sábado começa, não há preparação do coração para encontrar o Senhor. Quero vos levar um pouco para Êxodo, capítulo 16, verso 23. Êxodo 16, verso 23. Vejam só o que se fala aqui. Como Deus preparava a mente do povo na sexta-feira para receber o dia de sábado. Verso 23. E disse-lhes: isto é o que o Senhor disse. Amanhã é o descanso do sábado santo ao Senhor. Amanhã. Se é amanhã, Deus está falando isto numa sexta-feira. Ou seja, é na sexta-feira que você deve preparar-se para o sábado. Não é no próprio sábado. Não é no sábado que você deve preparar sua roupa. Não é no sábado que você deve organizar as coisas que vai usar no sábado. É na sexta-feira. Deus nos chama a guardar o sábado de forma fiel. O coração deve estar preparado. Os pecados devem estar confessados. Antes do pôr do sol de sábado ou de sexta-feira para sábado, você deve se ajoelhar e pedir ao Senhor perdão de todos os teus pecados, para que a sua adoração na igreja seja aceita por Deus. O lar deve estar em paz. Se há alguma briga entre você e sua esposa, ou entre você e o seu esposo, vocês devem resolver esse problema antes de chegar o sábado, para que Deus assim aceite a vossa adoração. Todos os relacionamentos com os irmãos na igreja devem estar saudáveis antes de chegar o sábado. Os pensamentos devem estar fixos no Senhor e não nas coisas seculares. Ellen White nos chama a atenção. Vejam aqui. Deus não aceita serviço dividido. Quando outros interesses ocupam o tempo e a atenção que deveriam ser dados a Deus, ele não é honrado. E a negligência é registrada nos livros do céu. Vejam só, irmãos. Deus não aceita serviço dividido. Você está na igreja, mas entra uma mensagem do seu trabalho e você tem que responder a mensagem, senão vai perder o cliente. Deus não aceita serviço dividido. Deus não aceita
adventistas que nas horas sabáticas estão entretidos nas redes sociais. Esse é o tempo de Deus. É o tempo do Senhor. Não é o seu tempo. É o tempo para Deus. Ele só pede um dia por semana. Um dia inteiro, que é o sábado. Você tem outros dias da semana para fazer tudo. Deus diz, 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Não é tempo para você se ocupar com as tuas próprias coisas. Conversas sobre assuntos seculares da vida. Problemas que teve ao longo da semana no trabalho, na escola. Deixe isso de lado. Não é tempo para isso. Deus quer um serviço fiel, não um serviço dividido. Há um casal que teve uma briga na sexta-feira à noite, que na verdade já era sábado, e levou o seu problema para a cama. Não conseguiram se reconciliar. E no sábado de manhã vestiram-se bonitos e foram à igreja. Eu pergunto, Deus aceita essa adoração? Deus aceita realmente esta adoração de pessoas com problemas entre si? Este é um assunto sério. Eu gostaria que o irmão, se ainda não partilhou, partilhe esta apresentação. Eu tenho certeza que ela vai fazer diferença na vida de uma pessoa. Nós lemos, antes do início do sábado, a mente, assim como o coração, deve se afastar das ocupações mundanas. A mente, meus irmãos, deve se afastar. O coração deve deixar de lado as ocupações mundanas. Pergunta que eu faço para si, irmão. Você toma tempo na sexta-feira para a consagração pessoal? Você ainda considera a sexta-feira como dia de preparação ou como um dia normal? Sexta-feira é dia de preparação para o sábado e realmente você deve se preparar. Você confessa todos os teus pecados antes do sábado iniciar? Pense nisto. Vamos então à última atitude que desagrada ao Senhor no dia de sábado. Guardar o sábado por medo e não por amor a Deus. Qual é a real motivação do teu coração? Lemos. Há muitos que afirmam guardar o sábado do Senhor, mas eles não conhecem o espírito da verdadeira observância do sábado. Guardam-no como uma questão de dever, porque é um mandamento, mas não há amor nem prazer em sua observância. Trágico, muito sério. Qual é realmente a sua motivação? Você guarda o sábado porque a lei obriga? Você guarda o sábado porque não quer ter a marca da besta? Quer ter o selo de Deus? Você guarda o sábado porque tem medo de perder a salvação? Você guarda o sábado para agradar um coração? Porque a sua namorada mandou você guardar e você não quer feri-la? Qual é a sua real motivação? Se os guardadores do sábado consultassem suas próprias inclinações, muitos encontrariam desculpas para não obedecer aos preceitos divinos. Se realmente fizéssemos uma análise profunda de nós mesmos e víssemos quais são as nossas motivações, nós não estaríamos na igreja no sábado. Mas vamos lá porque alguma coisa nos diz para ir. Vamos lá porque sentimos que se não estivermos lá, alguma coisa pode acontecer conosco ou podemos perder a salvação. Isso não é guardar o sábado. Isto não é adorar o Senhor. Não. Tem que ser por amor. Por amor a Deus. Por amor a Jesus e aos seus mandamentos. Se guardarem o sábado de acordo com o espírito do 4º mandamento, serão santificados pela verdade. Você realmente entende o que diz Isaías, no capítulo 58, verso 13, se desviares teu pé do sábado, de fazer o que tu gostas no meu santo dia, e chamares ao sábado um dia de deleite, santo dia do Senhor, é para ti o sábado um dia deleitoso ou simplesmente uma obrigação? Queridos, vamos resumir aqui 5 atitudes que nos afastam do Senhor no dia de sábado e que nós precisamos mudar. Guarde o sábado não apenas de forma exterior, mas interiormente. Você tem que saber por que vai à igreja. O que está lá fazendo. A quem você vai adorar. Não importa quem esteja ou quem não esteja, você vai adorar o Senhor. Segundo, não use o seu zelo sabático para julgar a vida alheia. Eu guardo o sábado, sou fiel, chego cedo, mas os outros irmãos não são assim e eles se vestem mal.
Não é tempo para isso. Terceiro, não negligencie a preparação familiar para o sábado. Que os teus filhos entendam que o sábado é um dia especial, não simplesmente diferente, mas especial. Quarto, prepare-se espiritualmente para receber o sábado ao pôr do sol de sexta-feira. Pecados confessados e paz com todos. Quinto, guarde o sábado por amor, não por medo, que seja para ti um dia de deleite espiritual. Se assim fizermos, podemos ter a certeza que Deus andará conosco. E as promessas que Ele falou aqui para nós, no verso 14 de Isaías 58, então tu te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre os lugares altos da terra, te alimentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor tem falado. Isto vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por nos chamar a atenção na maneira errada como nós temos guardado o teu santo sábado. Mas hoje nós aprendemos que devemos agir diferente. Vem, Senhor, nos abençoar e fazer com que esta mensagem encontre espaço e prática na nossa vida, para que sejamos assim guardados e guiados até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Compartilhe o vídeo com seu irmão. Até a próxima.